Bom, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Não é Aula, é Conversa. Eu sou o professor Giacomo Antônio Cavaleiro e hoje eu tenho um convidado para falar sobre John Locke. Professor Ivan, por favor, se apresente. Olá, eu sou o professor Ivan. Estou gravando esses vídeos justamente com o professor Giacomo. Nós vamos conversar um pouco sobre John Locke e seu papel no... A gente vai iniciar uma série agora, né, Ivan? Que vai tratar um pouco desses filósofos políticos ao longo de um período da história, né? E lógico que a gente sempre vai falar também com olhar filosófico, afinal, a especialidade do meu colega aí. E aí vamos conversar, trocar uma ideia, não é nada assim tão aprofundado nessas questões, porque senão a gente também ia ficar só falando de um filósofo, mas a gente vai fazer uma série mais ou menos de uns 8 filósofos. E a gente escolheu para começar John Locke, justamente porque ele tem uma importância muito grande na Inglaterra. Ele nasceu no final do século XVII e ele conviveu num período muito conturbado na Inglaterra, com várias transformações, e isso moldou um pouco também do próprio pensamento dele. Então, se o Ivan querer comentar alguma coisa desse período, pode ficar à vontade. Gostaria só de dizer que o John Locke talvez seja um dos principais representantes do pensamento inglês, principalmente porque ele capturou muito de sua época e ele talvez pudéssemos dizer, sem sombra de dúvida, talvez um dos principais representantes da filosofia, desse ethos, desse modelo inglês de pensar, né, e que vai ter muito efeito depois na filosofia norte-americana. E talvez a principal contribuição de John Locke seja justamente a sua... ele tem uma grande contribuição na filosofia, no conhecimento, mas conhecidíssimo muito como o pai do liberalismo clássico e esse ideal da burguesia que vai ser tão bem desenvolvido. É muito interessante assim, né, que a gente trabalha bastante com essa questão que às vezes as influências externas, elas contribuem muito para a organização do pensamento de algumas pessoas, né? E o John Locke meio que passou por essas transformações, né? Ele viveu num período da Revolução Gloriosa, por exemplo, ele viveu no período da Revolução Puritana. Isso impactou muito na vida dele porque ele teve que ir embora do país dele, né? E isso afetou bastante ele e até moldou ele na questão das lutas, nas lutas que ele fez, as lutas políticas por uma transformação, né? Ivan, eu não sei se tu quer começar com a questão de como ele é conhecido depois, né? Como ele ficou conhecido logo depois que ele organiza todo o seu conhecimento. Isso. O John Locke, ele pode ser... eu gostaria de contextualizar ele dentro da história do pensamento. Ele tem ele é um dos representantes, depois da filosofia moderna, nós temos o racionalismo e o empirismo. E ele talvez se torne um dos principais expoentes do empirismo, justamente por ele estruturar uma teoria do conhecimento baseada na experiência. Então, eu gostaria de relatar aqui uma trilogia que ele escreve, Ensaio sobre o Entendimento Humano, que é um livro inaugural sobre o problema, especificamente o problema do conhecimento, que vai caracterizar a filosofia moderna. E aí, na verdade, constitui uma bela trilogia. Depois nós temos Leibniz, que vai escrever Ensaio sobre o Entendimento Humano. E por fim, David Hume retoma de novo os novos ensaios sobre o entendimento humano. Além de ele ter esse papel importante dentro do conhecimento, a gente vai discutir um pouco sobre essa noção de conhecimento dele, desse empirismo, ele também é considerado dentro da filosofia política
um dos filósofos contratualistas, juntamente com os autores que a gente vai ver na sequência, juntamente com Hobbes, né, qual ele vai se distanciar um pouco, a gente vai conversar um pouco sobre Hobbes também, e juntamente com Jean-Jacques Rousseau, ele é considerado um dos clássicos do contratualismo, quando começa a emergir a noção de Estado moderno, tentando fundamentar e justificar essa noção de Estado independente da teoria do direito divino. Então eu gostaria de situar a importância de John Locke tanto para o conhecimento, né, para quem vai seguir a teoria do conhecimento, essa parte mais ligada à ciência, surgimento da ciência, que dá surgimento desse período, como também dentro da filosofia política e no surgimento dos movimentos republicanos mais tarde. Apesar de John Locke não ser não ser ainda um republicano, ele é defensor de uma monarquia constitucional. Então, talvez pudéssemos falar um pouquinho sobre o contexto histórico, o que acontecia na Inglaterra naquele período em que ele viveu, e depois poderíamos entrar um pouco mais especificamente, sugiro depois entrarmos um pouco mais especificamente na questão do conhecimento, e por fim um pouco da sua contribuição na filosofia política. Quanto ao contexto inglês, a Inglaterra ela passa por um conjunto de transformações, né? E esse conjunto de transformações muito interessantes, que surgem desde a origem da primeira Carta Magna, que vai dar origem às constituições, desde pela primeira vez nós vamos ter a ascensão de um monarca que vai ser obrigado a jurar respeito à Constituição, à Carta Magna, e isso é muito interessante porque em termos históricos isso é uma quebra do absolutismo, do despotismo, e dá origem a um movimento histórico chamado despotismo esclarecido, que tanto o imperador, a linguagem técnica da filosofia, o soberano é obrigado a seguir algumas regras do súdito, o que é completamente impensável nos estados absolutistas, mesmo talvez um dos expoentes maiores do contratualismo, que é o Hobbes. Sobre esse contexto histórico, professor, talvez você gostaria de contribuir? Sim, assim, vou contribuir até comentando algumas coisas que eu já trabalhei com os alunos, né? Na verdade, só para reforçar, né? Essas nossas gravações sobre os filósofos, elas vão ser embasadas em um projeto que está acontecendo na escola onde nós dois trabalhamos, e esse material vai ser disponibilizado para os alunos para eles tirarem algumas dúvidas de pesquisas que eles já estão realizando. Então é mais para facilitar também, deixar um pouco mais por dentro de alguns pontos. Aí a questão do contexto histórico, tem algumas coisas muito interessantes acontecendo nesse período, que você comentou ali da Carta Magna, né? Antes do João, o conhecido como João Sem Terra, né, da Carta Magna, 1215, se eu não estou enganado, foi em 1215 a Carta Magna, existia um rei na Inglaterra chamado, muito famoso, né, Ricardo Coração de Leão. E o Ricardo Coração de Leão, ele reinou durante 10 anos, e desses 10 anos ele ficou 6 meses só na Inglaterra. O restante ele ficou só fora fazendo as cruzadas. Então, assim, ele era um rei que ele reinava, na teoria, muito bem, porque ele estava nas cruzadas conquistando terras. Só que na opinião pública do povo inglês, tinha uma parte que gostaria de uma troca, porque ele ficava mais tempo fora do que lá. Porque, assim, nesse período era a monarquia absolutista. Então o rei, ele tinha poderes absolutos e ele tinha que julgar, julgar e dentre outras coisas, no
estado ao qual ele era rei. Só que como ele não estava presente na Inglaterra, ele não julgava, porque ele não estava lá. Então, assim, a opinião pública dentro da Inglaterra, ela começa... Meio que parece que as pessoas começam a ficar em dúvida, porque, assim, economicamente, até que a Inglaterra está bem, por causa das conquistas territoriais do Ricardo Coração de Leão. E só que lá dentro, as questões políticas começam a ficar desorganizadas, tem alguns levantes, lógico, né? E aí, depois de um tempo, e só para ter um detalhe, assim, ele era rei da Inglaterra, mas nem inglês ele falava. Ele falava francês. A língua principal dele era o francês. Ele reinou 10 anos, ficou 6 meses no reino. Ficou só fazendo as cruzadas. E daí, beleza. Aí ele morre, por circunstâncias aí que parece que é uma flechada na cabeça. E aí quem vai assumir o trono é o irmão dele, que assim, que era um cara meio que não era para ser rei, assim, porque ele não foi preparado, ele não era príncipe, ele era um irmão que daí, se eu não estou enganado, o Ricardo Coração de Leão teve uns 5 irmãos, eu não lembro agora exatamente. E aí o João vai ser o rei da Inglaterra lá no período de 1190. Só que o João, o apelido dele não é nem porque ele não tinha terra, mas porque ele não conquistou nenhuma terra. Ao contrário do irmão dele. E daí ele leva o apelido de João Sem Terra, e eu acho mais essa parte, porque eu não sou um entendedor, um especialista, né, para deixar claro, mas essa parte é muito interessante, porque ele ficava mais preocupado com a chamada vida mundana, né, Ivan? E ficava fazendo festa, banquete dentro do castelo, dentre outras coisas, assim, outras festividades fora do castelo e tal. E aí o reino vai entrar em crise, né? Porque, assim, todo mundo estava ganhando com o Ricardo Coração de Leão. Todo mundo estava ganhando. Os nobres estavam contentes, porque a riqueza estava aumentando. Com o João Sem Terra, essa riqueza ela não aumenta, ela fica estagnada, só que os gastos aumentam. Então, para ele conter essas revoltas, ele vai lá e faz o que todo rei que não é preparado faz. Ele tenta aumentar os impostos. E aí a opinião pública já estava contra ele, aí lá em 1200 e pouco eles cercam o castelo e obrigam ele, não, a gente te respeita, né, tá louco? Meu Deus do céu, é nossa graça. E obrigam ele a assinar em 1215 a chamada Carta Magna, onde ele perdia um pouco dos poderes. E isso é um impacto bem grande, porque assim, a gente tá falando lá do século XIII. Só que isso vai se arrastando, essas mudanças, elas vão se arrastando. Ora, o rei que entrava novo, ele queria voltar à monarquia absolutista, ora, respeitava um pouco. Mas ela estava no papel, e isso é importante, né? A monarquia parlamentarista, no papel, ela meio que existia. Na prática, ela não estava consolidada. Quem vai consolidar isso é só depois um cara que o John Locke apoiou, e conseguiu colocar no poder, e daí ele abraça uma nova monarquia, que no papel ela existia, mas na prática era um absurdo, o rei ainda tinha poder total, né? E eu acho isso interessante. Ao mesmo tempo, aí já indo para o John Locke, né? Lá 1700, ele nasceu em 1632, né? E daí lá então por 1680, os começos indo para o final e quase chegando nos 1700, a Inglaterra ela já está passando por um processo chamado de processo de cercamento, que depois, mais tarde, ele vai aumentar muito por causa da Revolução Industrial. Só lembrando, né, o John Locke ele não vive aquela data marcadinha lá da primeira fase da Revolução Industrial, mas é aquele negócio, né, Ivan? A Revolução Industrial ela não tem uma data marcada. Ela não começou, 1740, pimba, começou. Não, foi uma transformação ao longo dos anos. Então as transformações para se chegar àquela explosão industrial, elas já tinham começado principalmente no ambiente rural. E o John Locke vivia isso. Ele viveu a Revolução Gloriosa, a Revolução Puritana. Então ele tinha uma questão assim da religião e as questões políticas. Então isso é muito interessante porque depois ele escreve sobre isso, né? Quando ele consegue se estabilizar na Inglaterra novamente. Eu não sei se tu queria corrigir ou falar alguma outra coisa, complementar. Eu só iria complementar isso, que John Locke se encontra
numa sociedade ainda extremamente do antigo regime. Nós temos uma nobreza ainda muito forte, tanto que ela vai, o primeiro parlamento que vai surgir ainda é essa nobreza, vai manter um status dentro do parlamento. Eles vão ter a Câmara dos Notáveis e a Câmara dos Comuns. E a Câmara dos Comuns já compõe essa nova classe social que está emergindo, que é a burguesia. A burguesia começa a surgir e começa a ocupar o seu espaço. E esse movimento histórico que acontece dentro da Inglaterra, ele tenta fazer o acordo, porque os nobres mantêm-se como sangue azul, como se tinha tradução inglesa, como se eles fossem superiores geneticamente, que era na verdade uma falácia. Mas ao mesmo tempo, devido a essa expansão comercial e marítima que a ilha britânica é obrigada a fazer, começa a surgir uma burguesia comercial. E aí, nessa primeira burguesia comercial, nós temos o mercantilismo e o surgimento do metalismo, e começa a se expandir. E a burguesia passa a ter muito poder financeiro, mas ela ainda não tem poder político. O poder político ainda está na mão da aristocracia. Mas na Inglaterra, assim, talvez o professor possa me ajudar, como poucos lugares, houve um casamento, poderia dizer assim, entre a aristocracia, uma parte da aristocracia e uma parte da burguesia. E aí, diferente, por exemplo, do que aconteceu na França, onde houve uma revolução e uma destituição completa da aristocracia, da nobreza e a instalação das repúblicas, na Inglaterra, eles conseguem fazer uma negociação, eles inclusive entregam a coroa para Guilherme de Orange, que era holandês, era um nobre ainda, né? Então não passou pela cabeça entregar a coroa para um burguês que não tivesse status aristocrático, não fosse pertencente à nobreza. Então, mas ao mesmo tempo, Guilherme assumiu o poder, ele já vai governar sob uma lógica burguesa. Ele vai governar sob uma lógica burguesa porque vai começar a valorizar o comércio, e nós temos uma mudança do eixo basicamente agrícola, que o feudalismo se encontrava no campo, e nós passamos a ter muita força devido à posição de ilha. Para voltar a dizer isso, a posição da Inglaterra ela é favorável porque não tem como expandir agrícola dentro do território de forma agrícola, e eles são obrigados a expandir, e isso obriga a nobreza também internamente se dar conta que ela tem que fazer algumas concessões. E o John Locke se encontra nesse contexto, em uma sociedade ainda feudal, muito feudal, usar feudal no sentido antigo regime. Nós temos uma aristocracia, e ao mesmo tempo uma burguesia emergente. E o poder migra, ele mantém-se ainda um rei, um imperador, mas agora obrigado a abrir mão da sua autoridade para assim, ceder o surgimento de um público. Tá? Eu preciso resgatar isso, mas surgiu um público. Que aqui não surge a república, mas surge um público, uma sociedade civil, né? E essa sociedade civil vai impor regras ao imperador. Claro que nós não podemos falar que isso ainda é uma democracia, mas isso, a Carta Magna já é e a efetivação e o processo, como o senhor disse, não acontece de uma hora para outra, faz com que se limite o poder do soberano, né, sob regras de uma elite, mas sob regras, não mais de forma absurda. E essa burguesia emergente, o John Locke foi um dos principais representantes desses ideais da burguesia, porque vão culminar depois no iluminismo. Eu gostaria também de ressaltar esse aspecto importante,
de como ele se encontra nesse contexto, porque me parece que quando nós vamos trabalhar a questão do contrato, mesmo que ele seja o inglês, assim, eu vou dizer assim, nós não temos a instalação de uma república na Inglaterra. Por isso que a aristocracia foi muito bem sucedida, assim, em termos de manter-se no poder, a aristocracia com a burguesia e com essa aliança que se faz. Nós poderíamos entrar para a questão do conhecimento e talvez, se fosse nós discutir isso, não sei se o professor queria, daí nós iríamos para a segunda parte. Não, assim, ó, só uns apontamentos. Essa burguesia que estava ali crescendo, né, ela já vinha crescendo há muito tempo. Só que por alguns motivos, ela não tinha uma chance de, assim, explodir. Então ela tinha que esperar alguns momentos, ela até participou desses momentos para ter um poder político, como o professor bem falou, né? Eles tinham o poder econômico, mas não tinham o poder político. E até tem algumas coisas que acontecem nesse período na Inglaterra, que é, por exemplo, às vezes um representante da burguesia, ele estava na chamada Câmara dos Comuns, mas ele tinha mais dinheiro do que um nobre que estava na chamada Câmara dos Notáveis, dos Lordes, enfim. E aí aconteceu algumas coisas, como, por exemplo, às vezes, o nobre ele sempre quer manter o seu status, né? Sempre. Mas, às vezes, alguns nobres começaram a vender os títulos de nobreza para os comerciantes ricos. E assim, aos pouquinhos, essa burguesia ela começa a ter o poder político. Só que, assim, esse é um processo que ele é muito lento, assim. Tipo, vamos supor que tinham 500 na Câmara, que pertenciam à Câmara dos Lordes, e aos pouquinhos, a cada uma vez, sei lá, a cada 6 meses, alguém comprava. Então, esse movimento, ele acontecia, a burguesia, ela conseguia um direito político, mas não adiantava ter um a cada 6 meses. Tinha que ser um poder maior. E aí eles usam de algumas ferramentas, né? E o iluminismo ele vem para ser uma ferramenta que a burguesia usa para ascender ao poder, tanto o poder político, o poder econômico, em grupo. Porque individualmente eles iam, mas individualmente ninguém faz nada. E isso é interessante nesse período. E aí a gente pode partir para a segunda parte. A segunda parte seria a questão do conhecimento. Isso. Só ia dizer assim, muito bem exposta a ideia de eles vão ascendendo ao poder, vão se constituindo através de ideias, mas não acontece propriamente uma revolução, que é uma mudança radical Exatamente. Na sociedade, como acontece na França. Uhum. Eu queria falar só alguns aspectos curiosos sobre, talvez, dois aspectos sobre a vida de John Locke. John Locke foi um representante do espírito renascentista ainda, porque ele estudou diversas áreas do conhecimento. Ele era um sujeito extremamente assíduo do estudo, e quando ele falece sem deixar filhos, sem deixar esposa. Então ele foi um sujeito que ele se dedica na vida dele aos estudos, à investigação.